com atenção. Se o senhor ou a senhora são reformados em Portugal e estão habituados a usar dinheiro vivo para pagar as compras, levantar a reforma no balcão do banco ou guardar notas em casa, precisam de ouvir isto com muita atenção, porque o dinheiro vivo está a desaparecer. E não é uma teoria. É uma realidade que já está a acontecer. Os bancos estão a fechar balcões. Os multibancos estão a ser desativados. A União Europeia está a impor limites aos pagamentos em dinheiro. E tudo aponta para um futuro onde pagar com notas e moedas vai ser cada vez mais difícil ou mesmo impossível. E quem vai sofrer mais com esta mudança? Os reformados. As pessoas que durante toda a vida usaram dinheiro vivo. As pessoas que vão ao banco levantar a reforma, que pagam o pão com moedas, que guardam notas na gaveta para as emergências. Essas pessoas estão a ser deixadas para trás e ninguém lhes explica o que se passa, até agora. Vamos explicar tudo. Comecemos pelos factos. Portugal está a atravessar uma transformação profunda no sistema de pagamentos. E essa transformação está a acontecer de forma silenciosa, sem que a maioria das pessoas se aperceba. A primeira grande mudança é o encerramento massivo de agências bancárias. Em apenas 10 anos, entre 2014 e 2024, os 5 principais bancos portugueses fecharam 1.700 agências em todo o país. 1.700! Isso significa que centenas de localidades perderam o único ponto de atendimento bancário presencial que tinham. A segunda mudança é a redução do número de multibancos. Portugal tem hoje menos de 11.500 caixas automáticas, o número mais baixo desde 2006. No pico, em 2010, o país chegou a ter mais de 14.000. Estamos a falar de uma redução de quase 3.000 máquinas. E onde é que essas máquinas estão a desaparecer? Nas zonas rurais, no interior, nas aldeias e vilas, onde vivem muitos reformados. A terceira mudança é a digitalização acelerada dos pagamentos. O MBWay, os pagamentos por contactless, as transferências imediatas, tudo isto cresceu de forma explosiva. As transferências imediatas aumentaram 47% só em 2024. Os bancos estão a empurrar os clientes para as aplicações digitais, porque é mais barato do que manter balcões abertos com funcionários. E a quarta mudança, talvez a mais importante, vem da Europa. A União Europeia aprovou novas regras que vão limitar os pagamentos em dinheiro vivo em toda a Europa. A partir de 2027, será proibido aceitar pagamentos em dinheiro acima de 10.000 euros em transações comerciais. E para pagamentos acima de 3.000 euros, os comerciantes terão de fazer verificação de identidade do cliente. Mas Portugal já é mais restritivo do que a regra europeia. Em Portugal, o limite para pagamentos em dinheiro já é de 3.000 euros. Para empresas e trabalhadores independentes com contabilidade organizada, o limite desce para 1.000 euros. E para pagamentos de impostos, o limite é de apenas 500 euros. E não é só isso. A própria Segurança Social já começou a incentivar os pagamentos digitais. Desde 2025, é possível pagar contribuições à Segurança Social por MBWay tanto no portal online como na aplicação móvel. A direção é clara, todas as instituições, públicas e privadas, estão a empurrar os cidadãos para o digital, e quem não conseguir acompanhar vai ficar cada vez mais à margem. A mensagem é clara, o dinheiro vivo está a ser progressivamente eliminado do sistema. Vamos aprofundar o problema dos balcões e dos multibancos, porque é aqui que os reformados são mais diretamente afetados. Quando um banco fecha uma agência numa vila do interior, o que acontece? Os clientes, muitos deles reformados com 80 ou mais anos, ficam sem lugar para ir. Não tem onde levantar dinheiro ao balcão. Não tem onde fazer um depósito, não tem onde pedir ajuda com uma operação que não compreendem. A Caixa Geral de Depósitos, o banco público, anunciou que não vai fechar agências em 2025 e 2026. Mas atenção, não fechar agências não significa manter os mesmos serviços. O que a Caixa está a fazer é encerrar os serviços de tesouraria presencial em várias agências, sobretudo no interior. Isso quer dizer que a agência pode continuar aberta,
Mas já não se pode levantar nem depositar dinheiro ao balcão. Os clientes são obrigados a usar os terminais automáticos. Para um reformado que não sabe usar um terminal digital, isto é o mesmo que fechar a porta. E os multibancos? A situação é igualmente preocupante. A Cibs, a empresa que gere a rede multibanco em Portugal, reconheceu o problema e está a preparar um projeto piloto. A ideia é instalar uma espécie de multibanco social, máquinas colocadas em freguesias onde os bancos já não estão presentes. O piloto vai começar com 20 freguesias espalhadas pelo país. 20 freguesias! Em todo Portugal, quando existem centenas de localidades sem qualquer acesso a serviços bancários. E por quê? Porque manter um multibanco numa aldeia com pouca utilização custa dinheiro. A manutenção, o abastecimento de notas, a segurança, tudo isso tem um custo. E para os bancos e para a Cibs não é rentável. Resultados, reformados que vivem no interior ficam cada vez mais isolados do sistema financeiro. Alguns já têm de percorrer dezenas de quilômetros para encontrar um multibanco que funcione ou uma agência bancária com tesouraria aberta. E para quem não conduz, lembrem-se, muitos reformados com mais de 75 anos já não conduzem, e isso significa depender de alguém para uma operação tão básica como levantar dinheiro. É uma perda de autonomia que vai muito além da questão financeira. É uma perda de dignidade. Enquanto o dinheiro vivo desaparece, os pagamentos digitais avançam a grande velocidade. O MBWay, os cartões contactless, as aplicações bancárias, tudo isto já faz parte do dia a dia de milhões de portugueses, mas não de todos. O problema é simples: uma parte significativa da população portuguesa não tem capacidade nem literacia digital para acompanhar esta transição. E essa parte inclui, de forma desproporcional, os idosos e os reformados. Vejamos os números. Em Portugal, cerca de 30% da população com mais de 65 anos nunca usou a internet. Nunca. Não sabem o que é uma aplicação bancária, não têm smartphone compatível com MBWay, não sabem o que significa contactless. E não estamos a falar de uma minoria insignificante, estamos a falar de centenas de milhares de portugueses. Para estas pessoas, a digitalização dos pagamentos não é uma evolução, é uma exclusão. Quando o único restaurante da aldeia passa a aceitar apenas cartão, quando a junta de freguesia pede pagamento por MBWay, quando o consultório médico já não aceita dinheiro, estas pessoas ficam de fora. E mesmo entre os que têm um telemóvel, muitos não confiam nos pagamentos digitais. Depois de uma vida inteira a usar notas e moedas, a ideia de que o dinheiro existe apenas como números no ecrã é difícil de aceitar. É uma questão de confiança, de hábito e de segurança percebida. O dinheiro que se toca é dinheiro que se controla. O dinheiro que existe num ecrã pode desaparecer com um erro, uma falha técnica ou uma burla. Os bancos dizem que estão a ajudar. A Caixa Geral de Depósitos afirma que todas as agências têm funcionários para apoiar os clientes com dificuldades tecnológicas. Mas, na prática, esse apoio é limitado. Um funcionário que ajuda uma pessoa durante 10 minutos a fazer uma transferência no terminal é um funcionário que não está a atender os outros clientes. E com menos funcionários em cada agência, porque os bancos também estão a reduzir o pessoal, o tempo de espera aumenta. Há também a questão das novas regras de acessibilidade europeias. Desde junho de 2025, o European Accessibility Act impõe que os terminais de pagamento e as caixas multibanco cumpram requisitos de acessibilidade e ecrãs maiores, leitura de voz, botões mais fáceis de usar. Parece positivo, e é. Mas a realidade é que os equipamentos antigos podem continuar a funcionar até 2030, ou mesmo até o fim da sua vida útil. Ou seja, durante os próximos anos, muitos multibancos vão continuar a ser difíceis de usar para quem tem limitações visuais ou motoras. E depois há a questão da segurança. Os reformados são um alvo preferencial de burlas digitais, chamadas falsas a pedir códigos MBWay, mensagens de phishing a imitar o banco, esquemas que prometem ajudar a configurar a aplicação e acabam por roubar o dinheiro. Os números de burlas a idosos através de meios digitais têm aumentado todos os anos. Há casos de reformados que perderam todas as poupanças de uma vida por causa de uma única chamada fraudulenta.
uma chamada que durou 5 minutos e que lhes tirou tudo. Para muitos reformados, o dinheiro vivo não é apenas um hábito, é uma proteção. Com notas na mão, sabem exatamente quanto têm, quanto gastam e para onde vai o dinheiro. Controlam o orçamento de forma tangível, dividindo as notas em envelopes, um para a renda, um para a comida, um para os medicamentos. É um sistema que funciona há décadas e que não precisa de bateria, de internet, nem de palavra-passe. Num ecrã, tudo se torna abstrato. Os números mudam sem que se toque em nada. Uma subscrição esquecida desconta automaticamente. Uma transferência mal feita desaparece no sistema. E quando algo corre mal, a dificuldade em resolver o problema é enorme. Ligar para o banco significa ficar em espera durante 30 ou 40 minutos. Ir à agência, se ainda existir, significa tirar uma senha e esperar mais uma hora. Vamos agora falar da nova regulamentação europeia, porque ela vai ter um impacto direto em Portugal nos próximos anos. Em 2024, a União Europeia aprovou o Regulamento 2024/1624, que faz parte de um pacote mais amplo contra o branqueamento de capitais. Este regulamento entra em vigor a 10 de julho de 2027 e estabelece um limite máximo de 10 mil euros para pagamentos em dinheiro em transações comerciais. Acima desse valor, o pagamento em notas e moedas fica proibido, mas há mais. Para pagamentos entre 3 mil euros e 10 mil euros, os comerciantes passam a ser obrigados a identificar o cliente. Isso significa pedir o cartão de cidadão, registrar os dados e guardar essa informação durante 5 anos. Agora, 10 mil euros pode parecer um valor elevado para o dia a dia. E é verdade que, para a maioria dos reformados, as compras cotidianas ficam muito abaixo desse valor. Mas atenção, esta regra afeta compras pontuais de bens como automóveis usados, mobiliário, eletrodomésticos, obras em casa e outros pagamentos que muitos reformados tradicionalmente faziam em dinheiro. Um reformado que queira comprar um carro usado por 12 mil euros já não poderá pagar em notas. Terá obrigatoriamente de fazer uma transferência bancária. E se não souber como fazer uma transferência online, vai precisar de ir ao balcão que pode já não existir na sua zona. E lembrem-se, Portugal já aplica limites mais baixos do que a regra europeia. O limite português é de 3 mil euros para particulares e de 1.000 euros para empresas. Com a nova regulamentação, é provável que Portugal mantenha ou até reforce estes limites. Mas o mais preocupante não é o limite em si, é a direção. A Europa está a caminhar claramente para uma sociedade onde o dinheiro físico tem cada vez menos espaço. Cada nova regulamentação aperta um pouco mais o cerco. E os reformados, que são os maiores utilizadores de dinheiro vivo, são os mais afetados. É importante esclarecer uma coisa: a União Europeia afirmou que estas regras não proíbem o dinheiro. O dinheiro vivo continua a ser um meio de pagamento legal. Mas, na prática, quando se fecha balcões, se retira multibancos, se incentiva o digital e se impõe limites aos pagamentos em notas, o dinheiro está a ser progressivamente marginalizado. E há um precedente que preocupa muita gente. A Suécia, um país onde vive mais de 500 mil de portugueses, já está numa fase muito avançada de eliminação do dinheiro. Os multibancos estão a ser removidos em massa. Os bancos já não manuseiam notas em muitas agências. E há estabelecimentos que recusam totalmente o dinheiro vivo. A Suécia é vista como um modelo para onde a Europa está a caminhar. E se Portugal seguir esse caminho, mesmo que seja daqui a 10 ou 15 anos, os reformados de hoje serão os primeiros a ficar para trás. Perante tudo isto, o que é que os reformados podem fazer para se protegerem? Primeiro, aprender a usar os meios digitais, mesmo que seja apenas o básico. Isto não significa abandonar o dinheiro vivo. Significa ter uma alternativa para quando o dinheiro vivo já não for suficiente. Muitas juntas de freguesia e câmaras municipais organizam cursos gratuitos de literacia digital para idosos. Perguntem na vossa junta de freguesia se existem informações disponíveis. Algumas bibliotecas municipais também oferecem sessões de apoio individualizadas, onde um técnico ajuda passo a passo a configurar o telemóvel e a usar as aplicações bancárias. É gratuito e acessível. Segundo, pedir ajuda a alguém de confiança para configurar o MBWay ou a aplicação do banco no telemóvel.
Não aceitem ajuda de estranhos, nunca partilhem os vossos códigos e nunca deem o telemóvel a alguém que não conhecem para configurar qualquer coisa. A ajuda deve vir de um familiar, de um vizinho de confiança ou de um funcionário do banco na agência. Terceiro, conhecer os vossos direitos. O Banco de Portugal mantém regras claras sobre a aceitação de dinheiro como meio de pagamento. O dinheiro vivo é moeda com curso legal na zona euro. Nenhum comerciante pode recusar notas e moedas para pagamentos abaixo dos limites legais. Se um estabelecimento recusar o vosso dinheiro sem justificação legal, podem apresentar queixa no livro de reclamações ou contactar a DECO, a Associação de Defesa do Consumidor. Quarto, informem-se sobre os serviços de proximidade disponíveis na vossa zona. A CIBS está a implementar o projeto de multibancos sociais em 20 freguesias. As câmaras municipais e as juntas de freguesia podem ter soluções locais, como transporte para agências bancárias em cidades próximas ou serviços de apoio ao domicílio que incluem ajuda com operações bancárias. Quinto, falem com o vosso banco. Se a vossa agência fechou os serviços de tesouraria presencial e vocês precisam desse serviço, apresentem uma reclamação formal. O Banco de Portugal supervisiona estas situações e quanto mais reclamações existirem, mais pressão haverá para manter serviços acessíveis. Podem apresentar a reclamação diretamente no portal do cliente bancário do Banco de Portugal ou pedir ajuda a um familiar para o fazer. Cada reclamação fica registrada e obriga o banco a dar uma resposta. E sexto, organizem-se na vossa comunidade. Falem com os vossos vizinhos, com a associação de reformados local, com a junta de freguesia. Quanto mais pessoas reportarem a falta de acesso a serviços bancários, mais provável é que soluções apareçam, seja um multibanco social da CIBS, seja um protocolo com os Correios, seja um serviço de transporte até a agência mais próxima. A pressão coletiva funciona. Vamos recapitular o que vimos hoje. O dinheiro vivo está a desaparecer em Portugal. 1.700 agências bancárias fecharam na última década. O número de multibancos caiu para o nível mais baixo desde 2006. A União Europeia vai impor novos limites aos pagamentos em dinheiro a partir de 2027. E os pagamentos digitais estão a substituir o numerário a uma velocidade que muitos reformados não conseguem acompanhar. Isto não é uma conspiração. É uma realidade econômica e política. E os reformados, as pessoas que mais dependem do dinheiro vivo, são os mais vulneráveis nesta transição. Não porque são incapazes, mas porque o sistema está a mudar mais depressa do que as condições para os acompanhar. Sem formação adequada, sem apoio de proximidade, sem alternativas reais nas zonas rurais, a digitalização dos pagamentos torna-se uma forma de exclusão silenciosa. Se este vídeo vos ajudou a compreender o que está a acontecer, subscrevam o canal e ativem o sino. Publicamos regularmente sobre todas as mudanças que afetam as reformas e pensões em Portugal, para que nunca sejam apanhados de surpresa. E se conhecem alguém, um familiar, um vizinho, um amigo que ainda depende do dinheiro vivo, partilhem este vídeo com essa pessoa. A informação é a melhor proteção. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo!